ampare, mantendo-nos irmanados no ideal de educação das nossas almas. Eu dormi e sonhava que a vida era alegria. Acordei e vi que a vida era trabalho. Trabalhei e descobri que o trabalho é alegria. Nós estamos felizes mais uma vez de estarmos aqui nesta casa para trabalharmos junto com os nossos irmãos pela educação da nossa alma, pela trajetória que nos é reservada no exame da doutrina espírita, porque tem um livro de Kelvin Van Damme, da psicografia de Valdo Vieira, chamado Técnica de Viver. E ele nos faz uma afirmativa profunda para a nossa reflexão inicial desta noite. Ele diz assim que aos espíritas tudo já foi informado. A nós, os espíritas, portanto, só falta uma coisa: fazer. Para a nossa reflexão inicial, vamos ver um drama em 5 atos. Primeiro ato, o romance. No campo onde o luar engrinalda e escumilha, o par freme de amor. A noite dorme e brilha. Ele, o poeta aldeão, era humilde pastor. Ela, a fidalga, espunha a mocidade em flor. Ao longe da mansão, quantos beijos ao vento, quantas juras de afeto à luz do firmamento. Certo dia a eleita envia antigo pajem, que entrega ao moço ansioso imprevista mensagem. Perdoe, a carta diz, se não lhe fui sincera. Desposarei agora o homem que me espera. Nunca deslustrarei o nome de meus pais. Nosso amor foi um sonho e nada mais. Chora o moço infeliz, sem ninguém que o conforte. Surdo a razão anseia arrojar-se na morte. Corre à choça de taipa e a gesto subitâneo arma-se em desespero e arrasa o próprio crânio. Foi-se o tempo e no além o menestrel suicida era um louco implorando um novo corpo à vida. Um dia a castelã, no refúgio dourado, morre amargando aflita as lições do passado. Pendem alvos jasmins do féretro suspenso, filhos clamam a Deus em volutas de incenso. Largando-se por fim dos enfeites de prata, sente-se agora a dama envelhecida e ingrata. Lembra o campo de outrora e o pobre moço aldeão. Pede para revê-lo e rogar-lhe perdão. Encontra-o finalmente em vasta enfermaria, demente, cego e surdo, em angústia sombria. Ela suporta em pranto a culpa que a reprova, quer voltar para a terra e dar-lhe vida nova. A eterna lei de amor no amor se lhe revela, retorna o corpo denso em aldeia singela. Hoje mãe a sofrer, fina-se pouco a pouco, carregando nos braços um filho mudo e louco. E enquanto o enfermo espraia o olhar triste sem brilho, ela vive a rogar: não me deixes, meu filho. O romance prossegue e os momentos se vão. Bendita seja a dor que talha a perfeição. Meus irmãos, nos anos 70, nós tivemos ensejo
privilégio de trabalhar na rede oficial de ensino do Estado de Minas Gerais como professor de literatura. E com os pés muito no chão, nós consultamos naquela época na literatura portuguesa, na literatura brasileira, os mais diferentes compêndios, os textos mais diversos dos grandes autores. Dificilmente nós podemos ver um texto de contextura tão extraordinária quanto este, vindo pelas mãos de Chico Xavier, de um poeta muito conhecido das Minas Gerais, chamado Alfonso de Guimarães. E o Herculano Pires, falando a respeito dessa história de resgate, no livro Na Era do Espírito, ele traz um texto chamado Nas Montanhas de Minas, porque ele tem uma série de livros a respeito da psicografia do Chico, falando desse período que ele chamava de a Era do Espírito. O primeiro deles é exatamente na Era do Espírito. Ele recebia um texto do Chico com uma correspondência do médium, esclarecendo como foi que aquela mensagem foi recebida aqui em Uberaba. Ele fazia um texto para publicar na Folha da Tarde, em São Paulo, e esse texto viria depois a ser reunido nestas obras, ao lado de outros textos, de outras mensagens. Neste caso aqui, a carta do Chico para o Herculano contava a história de uma noite em que, assim que foi aberto o grupo espírita da prece em Uberaba, sentou-se no meio da turba uma mulher com uma criança esquálida, uma criança muito disforme, o corpo já crescido e a cabeça muito grande, a cabeça em proporção diferente do que era o seu corpo, e a cabeça pendia porque parecia muito pesada, e aquela mulher segurava com certo esforço aquele corpo que ali estava. Veio a mensagem da noite, e foi esse texto que nós trouxemos aqui para começar a nossa conversa, esse texto de resgate. E o Chico informava que aquela mulher permaneceu, enquanto aquele texto era lido, ela chorava muito. E depois que terminou a leitura, ele procurou pela mulher e não mais localizou, mas ficou-se sabendo, por pesquisas envolvidas, que era uma mulher muito pobre, que havia portado em Uberaba, hospedara-se numa pensão modesta em Uberaba, com alguns pequenos resultados financeiros, e trazia aquela criança, compareceu no grupo espírita da prece, e depois certamente regressou para a cidade de origem. E ali estava exatamente aquele casal, que na Idade Média havia representado esta história extraordinária contada por Alfonso. Uma moça casadoira, uma fidalga, filha de nobres da época, encantou-se por um poeta aldeão. Chegou-se nele e eles tiveram um romance na vida. E esse romance teve esses 5 atos aqui. Ela um dia mandou um pajem da família levar uma carta para dizer para ele: olha, nunca deslustrarei o nome de meus pais. Nosso amor foi um sonho e nada mais. O rapaz feriu no profundo do seu coração, porque lá, prefaciando o livro Sexo e Destino, Emmanuel nos fala que ninguém lesa alguém nos tesouros afetivos sem dolorosas reparações. E aquela criatura, então, ela viveu uma vida de nobres, casou, teve famílias, filhos, viveu em recintos luxuosos, mas chegou o dia do desencarne, como acontece para todos nós. Desencarnando, ela foi encontrar com o drama da sua vida. Lembrar o pobre moço aldeão, pedir para revê-lo, rogar-lhe perdão. Encontrou ele numa imensa enfermaria, no mundo espiritual, demente, cego, surdo, em angústia sombria. E ela então, ela sentiu em pranto a culpa que a reprova. Quer voltar para a terra e dar-lhe vida nova. A eterna lei do amor, o amor se lhe revela, retorna ao corpo, desde em aldeia singela.
Porque estudando a questão 815 do Livro dos Espíritos, a gente vai verificar que não são os estados de pobreza ou riqueza que definem a nossa personalidade. Na verdade, a pobreza, ela incita aos clamores contra a justiça de Deus. E a riqueza impulsiona a todos os prazeres da vida material. Mas, em casos como este, nascer numa aldeia singela, num corpo simples, necessitando apenas do que vestir e do que comer, talvez fosse o necessário. Porque o que levara aquela mulher a cometer aquele deslize, porque nem a pobreza nem a riqueza não leva ninguém ao fracasso. O uso que se faz dessas duas situações é que leva. Agora, ela precisava voltar numa situação que lhe permitisse aquele resgate. E dizia a carta do Chico para o Herculano que haviam se passado vários séculos para eles poderem retornar. Ali estava a história, mas para ela poder renascer e recebê-lo, várias encarnações haviam transcorrido para ela recebê-lo no seu próprio seio, acomodar-se ali durante os 270 dias da gravidez. E se nós formos indagar também no Livro dos Espíritos a respeito da vida da mulher, tem uma questão lá que pergunta qual para o espírito é mais importante, renascer como homem ou como mulher. Então eles dizem lá que a encarnação como mulher tem um sentido profundo no início da educação da criatura renascente. E diz lá o Livro dos Espíritos, é ela que lhe dá, a criatura renascente, as primeiras noções de vida. A palavra noções, ela vem depois explicada com clareza num livro chamado Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, que fala das reencarnações de Júlio. Então nós vamos verificar que a criança se acomoda ao ser pensante sentimental da mulher antes mesmo da concepção, porque é a união que se torna definitiva entre espírito e corpo, definitiva no sentido de que outro não pode substituí-lo, porque o espírito pode renunciar à reencarnação. Ela se dá no instante da concepção. Muito bem, diante disso nós vamos verificar que as nossas situações na Terra, elas se definem no nosso orbe com os nomes de testemunho e resgate. Testemunho nós vemos pelo nome de provas. Nós temos um mundo de provas e expiações, e o resgate com o nome de expiações. E, geralmente eles se expressam em forma de dor. Essa dor pode ser física ou moral. Examinando uma questão do Livro dos Espíritos, que fala, é a questão 257, ela fala exatamente um ensaio sobre a relação do perispírito, corpo e espírito, das sensações e percepções dos espíritos. Nós vamos verificar ali que o corpo é um instrumento da dor. Se não é a causa primária desta, é pelo menos a causa imediata. Ele reflete essa sensibilidade, porque o espírito, ele é sujeito a sensações e sentimentos. Nós estamos vivendo um período de sensações, e as sensações podem ser ditosas, que nós temos pelo nome de prazer, e dolorosas, que nós conhecemos pelo nome de dor. Nenhum dos dois são sentimentos, nem as sensações ditosas e dolorosas. O sentimento é o ponto delicado do espírito, do coração da criatura. Ele é o ponto que identifica a maioridade espiritual, o sentimento. Ele é o ponto de aprimoramento do amor, como nós podemos compreendê-lo no sentido mais amplo aqui na Terra. Então o sentimento ainda está além do orbe terrestre. Aqui nós estamos vivendo fase de sensações dolorosas e ditosas. Então, para falarmos das sensações dolorosas que são a dor, nós vamos verificar
que o sofrimento é comum na vida das criaturas. Há um texto aqui que nos fala que a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. No Atos dos Apóstolos, né, mesmo Tiago aí, 5,15, a oração da fé salvará o doente. Ora, nós estamos vendo aí um sentido de tratamento da mediunidade curativa através da fé. Se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa através da boca ou dos poros te possa restaurar integralmente. Que coisa, né, mesmo Emmanuel falando forte ao nosso sentimento aí, pelas mãos do Chico, no livro Fonte Viva. Todos adoecem, começa essa lição dizendo: se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa através da boca ou dos poros te possa restaurar integralmente. O comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. Que coisa! Na Terra trata-se de efeitos, não se trata de causas. Toda injeção, toda cirurgia, toda internação, tá? Todo quadro delicado que se abate sobre nós são efeitos. As causas estão nas profundezas do nosso passado, né? Da nossa vida, do nosso presente. Como é que nós conduzimos os nossos sentimentos, o nosso coração, a nossa relação com as outras criaturas, não é mesmo? Há uma passagem do Evangelho de Jesus que chama a atenção dizendo assim: onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. E o coração é o símbolo capaz de identificar a criatura na sua verdade. Aquela verdade que está dentro dela, não aquela que a gente procura ostentar diante dos outros. Nem sempre esta é a nossa verdade. A gente costuma saber escamotear bem a nossa verdade. Dizem os espíritos, estudando também uma questão que fala sobre o esquecimento do passado, que muitas criaturas que conhecem o seu passado e vislumbram o seu futuro, o seu amanhã, a respeito dessa questão. Mas nós estamos vivendo uma situação em que nós precisamos de esquecer do nosso passado. Precisamos de estar acomodados diante dessa proteção. Essa revelação não pode ser feita. Imagine se a gente pudesse ter a nossa personalidade, porque se a gente se lembrasse do nosso passado integral, a gente se lembraria dos outros, do passado dos outros, e os outros se lembrariam do nosso. E a nossa realidade não poderia ficar dentro dessa situação da Terra em que nós podemos nos ocultar naquilo que somos, porque às vezes, e quase sempre, não podemos revelar abertamente o que somos. Se fizéssemos, haveria grande escândalo. Então essa é a situação. Mas para frente, nós viveremos em outros mundos mais avançados, em situações que nós revelaremos apenas pela nossa presença, pelo nosso tônus vibratório, como se fosse uma tela, aquilo que somos, aquilo que fomos e aquilo que seremos. Hoje nós só podemos revelar aquilo que somos na casca grossa, na fina ainda não é possível, tá? Então é o que nós vamos examinar, como é que nós vamos ver que a fé pode atuar dentro desse quadro de restauração das nossas energias. Nós vamos ver no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, no item 5, alguma coisa sobre o poder da fé na mudança do nosso estado vibratório, dos fluidos que interferem na maior ou menor saúde do nosso corpo. Porque quando a gente estuda a questão 68 do Livro dos Espíritos, nós vamos verificar lá no Livro dos Espíritos, que
eles perguntam assim: qual a causa da morte dos seres vivos? Kardec pergunta, eles dizem esgotamento dos órgãos. O que é o que se esgota? A quantidade de fluido vital. Comentando a questão 70, logo depois tem um comentário lúcido, lindo de Allan Kardec, dizendo assim: a quantidade de fluido vital não é igual em todas as criaturas. Umas há que tem essa quantidade abundante nelas, a vida também é abundante. Essa pessoa que tem uma quantidade abundante de fluido vital pode dar aquilo que lhe tem em abundância aos que não têm. Muitas pessoas há nas quais a quantidade de fluido vital é mínima, quase se esgota e a vida está prestes a se extinguir. Então, essa situação de transferir fluido vital, ainda desconhecida pela humanidade no seu sentido mais profundo, mas é onde está a essência da questão dos tratamentos da nossa saúde, no corpo, porque o corpo reflete aquilo que está no nosso perispírito, que traz exatamente a essência do que está no espírito. Então, aqui nós temos esse caso aqui da mulher hemorroíça. A mulher hemorroíça, essa palavra significa aquela que tem hemorragia intrauterina. O texto de Marcos, ele começa no capítulo da Gênesis que trata da mediunidade curativa. É o capítulo 15, que fala das curas. Ele diz assim: então uma mulher que havia 12 anos sofria de uma hemorragia, que sofrera muito nas mãos dos médicos, que tendo gasto todos os seus haveres, nenhum alívio conseguira. Como ouvisse falar de Jesus, veio com a multidão atrás dele e lhe tocou as vestes, porquanto dizia: se eu conseguir ao menos lhe tocar as vestes, ficarei curada. No mesmo instante o fluxo sanguíneo lhe cessou, e ela sentiu em seu corpo que estava curada daquela enfermidade. Logo Jesus, conhecendo em si mesmo a virtude que dele saíra, se voltou do meio da multidão e disse: quem me tocou as vestes? Seus discípulos lhe disseram: vês que a multidão te aperta de todos os lados e perguntas: quem te tocou? Ele olhava em torno de si, à procura daquela que o tocara. A mulher, que sabia o que se passara em si, tomada de medo e pavor, veio lançar-se-lhe aos pés e lhe declarou toda a verdade. Disse-lhe Jesus: minha filha, tua fé te salvou. Vai em paz e fica curada de tua enfermidade. Isso está no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, versículos de 25 a 34. Então, lá no Evangelho, no capítulo 19, no item 5, nós temos: o poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, e lhe modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que é um grande poder fluídico normal, junta a ardente fé, pode, só pela força de sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeito da lei natural. Tal o motivo porque Jesus disse a seus apóstolos: se não o curastes, foi porque não tendes fé. Ele se refere àquela passagem anotada por Mateus, em que Jesus estava diante da multidão e veio um homem cheio de angústia. Chorava muito aquele homem, trazia um rapaz de olhar perdido, de face toda cheia de ferimentos, os dentes quebrados, os cabelos todos descontrolados. E o pai dizia: Senhor, tem piedade de meu filho que é lunático. Às vezes cai na água, às vezes cai no fogo. Apresentei-o aos teus discípulos e eles não o puderam curar. Tem piedade de meu filho e cura-o. Jesus então disse aquelas palavras: ó raça depravada, até quando estarei convosco? Trazei-me aqui este menino. E trouxeram o rapaz. Ele, olhando no olhar
aquelas criaturas chamadas legião, que estavam perseguindo aquele rapaz por um resgate de outro tempo, ele disse aos espíritos que atormentavam o rapaz que se afastassem, e os espíritos se afastaram e o rapaz se viu curado. E o homem foi embora muito feliz e vieram os apóstolos, principalmente Pedro. Nesta hora o Pedro ficava muito curioso. Certa vez ele tentou andar por sobre as águas e afundou, e Jesus andava por sobre as águas. E ele ficou incomodado com aquilo. E agora ele estava incomodado novamente. Por que eles não puderam curar aquele rapaz? E vieram perguntar para Jesus. Todos eles rodearam ali o Cristo, perguntaram: Senhor, por que não podemos curar? E Jesus respondeu lá: não pudestes curar, porque não tendes fé. Pois em verdade vos digo, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportará. Certamente a montanha que Jesus se referia não é essa elevação de terra que nós conhecemos. Se fosse essa montanha, e alguém dissesse para a montanha transportar-se daqui para ali, isso provocaria apenas uma verdadeira romaria na humanidade. Recentemente, uma determinada cidade da Terra, um reflexo de neblina, mesmo de temperatura, num vidro lá, deu uma imagem parecida não sei do que, e houve romaria da Terra inteira para aquela cidade da Europa, como se aquilo fosse um milagre no nosso tempo. Se alguém tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda e transportasse uma montanha de um lugar para outro, ele seria personagem dos principais programas de televisão da Terra. Mas representaria apenas um fenômeno, e o fenômeno por si só não educa. Nós temos que ver a realidade, a compreensão, tá? A fé verdadeira só é aquela que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. A pessoa não tem que crer porque viu, tem que crer porque compreende. E compreende aquele que sabe, que examina, que perquire a respeito do fenômeno. E é isso que Kardec veio fazer. Trazer de novo ao coração do povo o Evangelho de Jesus de uma forma extraordinária, como diria Camille Flammarion, lá no sepultamento de Kardec, que ele foi o bom senso encarnado. O que seria o bom senso encarnado? É uma pessoa que sabe dizer coisas difíceis de maneiras fáceis. Dizer coisas difíceis, há muita gente que sabe na Terra, não é mesmo? Mas não são compreensíveis pela turba, por aqueles que dependem de conhecer a verdade para se sentirem livres. Kardec veio trazer a verdade com esta simplicidade clara que a Gênese nos traz nesta noite. Então vamos ver. Estas palavras que nós vimos lá no texto de Marcos, conhecendo em si mesmo a virtude que dele saíra, são significativas. Que virtude era essa? Muita gente fala em virtude. Virtude que dele saíra era a quantidade de fluido vital que faltava no organismo daquela mulher e que abundava no Cristo. Ora, no passe, na água fluídica e mesmo na oração, isso pode dar-se. Exprime essas palavras o movimento fluídico que se operara de Jesus para a doente. Ambos experimentaram a ação que acabara de produzir-se. É de notar-se que o efeito não foi provocado por nenhum ato da vontade de Jesus. Bastou a irradiação fluídica normal para realizar-se a cura. Portanto, muitas criaturas há na Terra, e nós conhecemos muitas histórias mesmo, que irradiam fluido vital. Elas irradiam porque o seu coração é magnânimo, sua alma é extraordinária. Eles contam aqui que, aqui em Sacramento, o pessoal montava a cavalo, morava na zona rural, a mulher passando mal para dar à luz uma criança, eles corriam. O homem acordou à noite, a mulher já rompendo a bolsa. Já pensaram? A gente que vive aqui no centro de Uberlândia, um hospital pertinho aqui no campus Moarama, não é mesmo? Acontece um fato desse, bota a mulher no carro, um minutinho está ali, mas a pessoa mora na roça, longe. E lá, Corina Novellini nos conta, lá na obra extraordinária dela a respeito de Eurípides. E então ela nos conta lá que um homem
acordou à noite com a mulher, nas dores já do parto, certamente com o rompimento da bolsa, não é mesmo? Aquilo ali, em poucos minutos, a criança morreria, ela morreria se não tivesse um atendimento por quem pudesse fazer. Ele pegou o cavalo, sem arriar o cavalo, saiu, em tropelo, não é mesmo? Correndo, e chegou a Sacramento, conversou com o seu líder e falou: pode voltar, que a criança já nasceu. E a mulher e o homem voltou para casa, pensando que ele talvez não quisesse atender naquela hora, alta madrugada. Chegou lá, a mulher estava com um sorriso desse tamanho, com a criança no braço, embrulhadinha, e falou assim: mas você foi muito rápido, você acabou de sair, ele chegou. Dá-se aí um fenômeno estudado no Livro dos Espíritos, chamado de ubiquidade ou bicorporiedade. Uma pessoa pode transportar-se, ela não tem vários corpos, ela se irradia como a luz do sol, que estando aqui se irradia em toda a latitude do nosso continente, e todos veem e recebem o mesmo sol. Nós vamos falar do sol mais adiante, tá? Isso é o que se dava lá. Eurípides irradiava como Bezerra de Menezes, como o nosso Chico. Eles vieram fotografar o Chico, a fotografia Kirlian da União Soviética, que fotografa a aura humana. Se fosse fotografar a aura do Tiburcio, a máquina não ia registrar, porque é muito pequenininho, nem há. O Chico não registrou porque era grande demais, não dava para a máquina pegar. O que é essa aura? É o registro da quantidade de fluido vital. Jesus tinha isso em abundância. Aquela mulher tocou-lhe as vestes, havia apenas um fenômeno de irradiação da parte de Jesus. Vamos ver da parte da mulher o que é que se dava, não é mesmo? Mas por que essa irradiação se dirigia para aquela mulher e não para outras pessoas? Uma vez que Jesus não pensava nela e tinha a cercá-lo a multidão. É bem simples a razão. Considerado como matéria terapêutica, o fluido tem que atingir a matéria a fim de repará-la. Aquela mulher tinha lesões no seu útero. Era a quantidade de fluido vital que faltava ali. Uma vez injetada a quantidade de fluido ali naquele lugar, a matéria foi reparada e a hemorragia cessou. Pode então ser dirigido sobre o mal pela vontade do curador, ou atraído pelo desejo ardente, pela confiança, uma palavra, pela fé do doente. Então, de Jesus havia irradiação fluídica, e da mulher o que havia? Havia um fenômeno chamado assimilação fluídica. Todos assimilam? É o que nós vamos ver, não é mesmo? A irradiação fluídica, ela se dá na natureza, se dá entre as criaturas. A principal força de transmissão da irradiação fluídica pela natureza está nos raios solares. Tem muita gente que toma sol para pegar uma cor, não é mesmo? Mas o sol é necessário à vida dos seres orgânicos. Os seres orgânicos são aqueles que nascem, se desenvolvem, se reproduzem e morrem. Neles estão os vegetais, os seres orgânicos. E os animais, que somos nós, não é mesmo? Os animais racionais. Mas fisicamente nós somos iguais aos animais irracionais. Muito bem. Então nós estamos vendo que as plantas necessitam para viver de luz e calor. Água, luz e calor. Essa água, essa luz do sol que traz aquela irradiação de que as plantas necessitam. Também os seres humanos recebem, nem sempre recebem, tá? Mas podem receber esta irradiação pelo sol. Mas para receber é preciso que eles tenham uma fé racional. Olha lá, chama-se assimilação fluídica, porque Jesus nem estava percebendo que aquela mulher tocou as vestes e foi curada. Ela foi curada exatamente porque ela trazia dentro dela uma convicção segura a respeito do que ela ouvira da vida de Jesus. Ela ouvira detalhamentos da vida de Jesus e sabia pelo seu sentimento, pela qualidade do seu espírito, que em Jesus havia aquela irradiação poderosa, extraordinária, que se ela tivesse sinceridade no coração,
tivesse aquele compromisso com a consciência boa, de que nos fala o livro dos Espíritos, ela teria a fé verdadeira, a fé operosa, a fé que trabalha, porque aquela fé de braços cruzados não assimila nada. A gente vive na terra porque Deus conta conosco para desenvolver na humanidade os seus projetos de alegria, de construção do bem, do amor. Deus deu a cada um de nós um cometimento. Ninguém nasceu sem uma finalidade. Então, o trabalho é aquilo que nós falamos lá do Khalil Gibran, não é mesmo? Eu dormi e sonhava que a vida era alegria. Acordei e vi que a vida era trabalho. Trabalhei e descobri que o trabalho é alegria. O poeta usou nas primeiras frases o verbo no passado. Quando ele fala que o trabalho é o verbo no presente, porque é mesmo. Trabalho é alegria. Que trabalho é esse? De toda a natureza. De toda a natureza. Trabalhar sendo útil às criaturas. Por trabalho, nós entendemos toda a utilidade. Helen Keller nasceu cega, surda e muda. Foi uma das principais filósofas da humanidade. Anne Sullivan, aquela professora extraordinária, estabeleceu um processo de tato, não é mesmo, para traduzir as palavras da Helen Keller. No dia que o famoso general americano que dominou as tropas na Europa, não é mesmo, os alemães, ali no eixo, ele era o comando do eixo, quando ele se tornou presidente dos Estados Unidos. No dia da posse dele, ele pediu que uma mulher extraordinária dos Estados Unidos fosse lá fazer a palestra daquela posse. Era a Helen Keller, que nasceu cega, surda e muda. Então, essa questão da irradiação fluídica e da assimilação fluídica, nós temos ela no livro do Martins Peralta, chamado Estudando a Mediunidade, em que ele estuda o livro de André Luiz, Mecanismos da Mediunidade. E ele fala a respeito dessas duas espécies de passe. Tá? Isso aí é extraído lá do livro dele, Estudando a Mediunidade, publicado pela FEB. Ele diz o seguinte: o passe recebido com fé irradia-se por todo o organismo. É esse primeiro desenho aqui que nós estamos vendo. O que nós vamos verificar aqui é que o médium, ele possui apenas o médium. Além do seu sentimento, o médium, ele oferece apenas o fluido material. Tá? É aquele elemento necessário que nós chamamos ectoplasma. E ele recebe dos técnicos de auxílio espiritual aqui, ó, ele está recebendo aqui os fluidos do mundo espiritual. O conteúdo desse fluido necessário, que se compõe com os sentimentos dele, com a boa vontade, com o seu coração, para virem aqui e oferecer oportunidade de restauração das energias fluídicas desse que recebe. Aqui nós temos o mesmo médium passista, recebendo o fluido espiritual para misturar-se com o seu fluido animalizado, não é mesmo? Através dos seus sentimentos, para que ele possa, mas aqui, esse médium aqui, esse paciente aqui não está recebendo coisa alguma. Aqui é como se fosse uma esponja, não é mesmo? E do lado de cá, é como se fosse uma crosta que não penetra nada. A criatura descrente torna-se refratária à recepção do passe. Também nós podemos ver essa questão da transmissão de energias fluídicas à distância. É o processo vibratório. Tá? Nós estamos vendo aqui, esse médium aqui, ele está pensando em alguém. São as vibrações que a gente faz. A gente fecha os olhos para quê? Para a gente ficar fora do mundo aqui. Para que a nossa atenção não seja desviada para alguma coisa. Só para isso não há ritual na doutrina espírita. Fecha os olhos para a gente ficar mais seguro numa determinada direção. E a gente pensa naquela criatura lá no leito do hospital, numa UTI de hospital, em qualquer lugar, ou em casa mesmo, não pôde ir no centro tomar o passe. E aqui, pensando lá, essa pessoa é trazida vibratoriamente para o próprio ambiente onde se processa esta operação fluídica. Recolhido em prece, o homem de boa vontade recebe recursos do plano superior.
projetando-os depois na direção do enfermo ausente, cuja figura mentaliza é o passe à distância ou irradiação fluídica, mas também aquele lá, ele precisa desse estado de coisas para receber. Então, Hilário Silva, pelas mãos do Chico, ele nos conta que havia uma mulher enfermeira em São Paulo, no grande hospital de São Paulo, e esta mulher foi num determinado dia levar um prato de sopa muito quente para um enfermo, e esse enfermo estava no último estágio do seu desequilíbrio. Era um enfermo neurastênico, aquele prato de sopa fumegante, ele precisava tomar a sopa quente, o médico tinha recomendado. Quando ela chegou com o prato de sopa assim, ele bateu a mão no prato de sopa e derramou no avental dela, aqui no peito dela. Olhou toda a roupa dela, certamente queimou. Ela saiu alegrinha, um olhar muito penetrante, aquele sorriso nos lábios saiu, tá? Foi lá, trocou de roupa, se aprontou de novo, vestiu o outro avental ali de trabalho e veio de novo com outro prato de sopa fumegante. Quando ela chegou próximo do doente, ele baixou a cabeça e chorou muito, corria lágrimas grossas assim nos olhos dele. Depois de muito chorar, ele pegou um pedaço de pano, limpou os olhos e falou: olha, eu esperava que você reagisse do mesmo jeito, que me desse uma bofetada. Eu queria me juntar com você aqui em agressões, mas você não fez isso. Eu queria saber de onde você tirou essa força, esta energia, para não reagir da mesma forma que eu provoquei. E ela então saiu da sala e trouxe para ele um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo, deixou à margem da cama dele. Foi embora. Essa mulher se chamava Anália Franco, uma das extraordinárias mulheres da história da doutrina espírita no Brasil. De maneiras que, naquele estado em que aquela criatura estava, nem aquela sopa fumegante poderia talvez provocar nenhuma reação favorável ao organismo dele. Vocês estão vendo então que essa questão de assimilação fluídica, ela é fundamental no processo de cura. É a fé racional, a fé raciocinada. Eu não conheço nenhum quadro que nos chame a atenção tanto quanto a mulher de olhos súplices, é mesmo? Uma criancinha doente, olha aí, alquebrada, e Jesus estendendo a mão. Que passe poderoso esse aí, não é mesmo? Esse passe aí. Esse é um dos quadros que mais nos chama a atenção na história da doutrina cristã na Terra. Quem concebeu esse quadro, a gente não sabe, eu pelo menos não sei, mas nos dá aqui uma amostra extraordinária, porque aqui há uma conjugação da fé desta mãe para que a criança dela possa receber. Os filhos estão sob esse cuidado vibratório dos pais. Você pega lá a questão 385 do Livro dos Espíritos, você vai ver isso lá. Tá? Quando eles saem da puberdade, depois tem no livro de Emmanuel um comentário a respeito disso. O livro é Religião dos Espíritos. Há esse envolvimento vibratório da mãe com os filhos até que eles atinjam a sua maioridade espiritual no corpo. Sua compreensão das coisas, a criança nasce muito simplesinha, né, sem compreender as coisas, mas a mãe vai sendo o anjo que Deus colocou na vida das crianças para orientar. Infelizmente nem todas as mães são assim, não é mesmo? Muitas deixam as crianças na lata de lixo. Razão, pois, tinha Jesus para dizer para aquela mulher: a tua fé te salvou. Compreende-se que a fé a que ele se referia não é uma virtude mística da pessoa se ajoelhar, cantar hinos, é mesmo? Comparecer todos os dias na casa espírita, qual a entendem muitas pessoas, mas a verdadeira força atrativa, de sorte que aquele que não a possui opõe à corrente fluídica uma força repulsiva, ou pelo menos uma força de inércia que paralisa a ação. Assim sendo, também se compreende que, apresentando-se ao curador dois doentes da mesma enfermidade, possa um ser curado e outro não.
É isso que Camille Flammarion chamou de bom senso encarnado, Allan Kardec, lá em A Gênese, capítulo 15, item 11, Allan Kardec. Essa palavra curador aqui, nós vamos ter um cuidadozinho ao vê-la, tá? Porque a gente tem que ter cuidado, porque não é o curador de que se fala normalmente por aí. Se isso aqui envolver retribuição, não dá esse efeito aqui não. Essa possibilidade de distribuir fluido vital é uma coisa que nós recebemos aqueles que a têm, não é mesmo? Recebem de graça, e Jesus diz que a gente deve de graça, deve dar de graça, o que de graça se recebe. Se houver compensação econômica, não dá certo. Não dá certo, tá? Nem que receba lá um franguinho de presente, né? Coisa parecida. Meus irmãos, nós estamos vendo aí, lá no fundo aqui dessa imagem, na bruma aqui, ó, um grande navio, tá? Um grande navio. Para a gente falar desse grande navio, trazendo aqui a nossa gratidão, essa casa por nos receber, vamos ver a história desse grande navio, contando uma outra pequena história, tá? Uma determinada dama que ia viajar, fazer uma viagem para um outro país aqui da América do Sul mesmo, ela compareceu para o embarque no aeroporto, tardiamente apareceu, tinha feito a chamada, e ela chegou muito apressada, subiu as escadas da aeronave, já quase fechando a porta. E nós sabemos que aqui no Brasil, a gente marcando lá o bilhete das aeronaves, nem sempre a gente tem reservado aquele lugar que está marcado no bilhete lá. Chega na aeronave, tem que sentar onde estiver livre, né? E aconteceu com aquela dama. Ela chegou, só aquele último banco da frente, depois da cabine dos pilotos, só havia um banco. Havia ali uma cadeira para que ela pudesse sentar-se. Do lado direito da janelinha ali, havia uma criança mais ou menos assim de 6, 7 anos de idade. E aquela criança trazia no colo ali uma revista de desenhos brancos, tá? De desenhos sem cor. Trazia uma caixa de lápis de cor e ela estava colorindo os desenhos. Havia muitas páginas. Percebia-se ali que algumas já estavam coloridas e ela continuava colorindo. Num lugar havia um cachorro, no outro lugar havia uma árvore, no outro lado distante uma montanha. Em cada página havia uma coisa diferente e aquela criança estava ali fazendo colorido daquelas figuras que ali estavam. Depois que o avião decolou, levantou fogo, né, mesmo, atingiu a altura de cruzeiro para fazer a sua viagem. Logo depois, pouco tempo depois, ele entrou numa área de turbulência nunca antes vista. Ela era uma mulher acostumada a viajar e o avião se debatia tanto que parecia que ele ia partir ao meio. E era tanto aquela brutalidade que parecia estar acontecendo que aqueles compartimentos de bagagens se abriram todos, e as bagagens de mão estavam caindo sobre os passageiros, e na aeronave inteira virou uma algazarra, uma gritaria, aquela gritaria das pessoas temerosas de morrer. Eu conheço muito pouca gente que tem medo de desencarnar, mas naquele caso lá havia um grupo grande, tá? Que tinha medo da desencarnação, e todos gritavam: meu Deus, protegei-nos! E aquela gritaria, aquela balbúrdia, parecia que o avião não sairia daquela. E a mulher prestava atenção e o menino estava sereno, tá? Caiu ali o papel da mão dele, ele simplesmente catou, a caixa de lápis caiu e catou e continuou com uma certa dificuldade por causa do sacolejo do avião, continuou fazendo o seu desenho lá, não é mesmo? Sossegado, sereno. Depois que se passou aquela turbulência, aquela área de turbulência, voltou tudo à normalidade. O avião entrou num céu de brigadeiro e todos ficaram em paz, mas ficaram todos preocupados com a situação daquele menino. A mulher veio representando aquilo ali, a curiosidade de todo o pessoal que estava na aeronave, perguntou: meu filho, você não viu o que se passava? Vi, sim, senhora. Mas você não teve medo? Não, senhora, eu não tive medo. Por que você não teve medo, meu filho? Aí ele respondeu: porque o piloto é meu pai. Comparemos a nossa tarefa a um navio lançado ao mar. Tempestades sobrevêm e rochedos surgem.
obrigando-nos muitas vezes a mudanças de rumo. No entanto, se cada um de nós se mantém fiel no posto de trabalho a que foi conduzido, com aplicação sincera ao próprio dever, nenhum perigo, porque se o homem coopera, Deus opera. E se nós, a humanidade, somos a equipagem na embarcação enorme do mundo, é preciso jamais esquecer que Deus está no leme. A gente costuma não ter fé diante das coisas mais simples da vida, não é mesmo? Imaginemos a Terra andando aí a uma velocidade diária de 2.500.000 quilômetros por dia, né? A gente nem percebe. Vê aí na Fórmula 1 os veículos lá andando a 270, 300 quilômetros por hora, a gente acha que é uma coisa extraordinária. A Terra, que nós estamos sobre ela agora, está andando a cerca de 104 a 105 mil quilômetros por hora. A gente nem percebe isso, mas nós temos a segurança de que Deus está no leme. Nada nos vai faltar, mas a gente só tem essa fé quando nós temos o atendimento material. Quando a coisa vem com dificuldade, a gente nem sempre tem a mesma qualidade. Então, para agradecer a oportunidade que me foi dada de ter estado aqui, nesse momento de alegria com os nossos irmãos, beleza? Eu gostaria de lembrar que nos Estados Unidos, porque a fé tem que ser operosa, né? Nos Estados Unidos, eles não têm muros nas casas. As casas são feitas todas naqueles gramados imensos, né? Uma ao lado da outra. A gente costuma ver isso demais no cinema americano, nas reportagens que a gente vê, sempre aqueles jardins imensos. Você havia um empresário que tinha uma dessas casas, ele era solteiro, uma pessoa que tinha muito trabalho, era um homem muito rico, era daquelas casas de cinema. Um determinado dia chegou em casa, percebeu que a grama estava grande, ele estava com trabalho, ele ligou lá para a empresa que fazia aquele tipo de trabalho. Tinha uma empresa que fazia aquele tipo de trabalho de atendimento, naquele caso lá, específico, não é mesmo? E ele então ligou, atendeu, e falou: eu queria que vocês me mandassem amanhã pela manhã uma pessoa para trabalhar aqui no meu jardim, durante o dia à tarde eu farei o assentamento. Aquilo é comum lá nos Estados Unidos. E ele então desligou o telefone. No dia de manhã, quando ele se levantou, ele havia explicado, falou: olha, eu saio para o serviço às 7h30 da manhã, então eu tenho que chegar pelo menos uma meia hora, uma hora antes, para que eu possa abrir o sótão aqui, tirar as ferramentas, entregar todo o equipamento para ele fazer o serviço. Quando eu chegar à tarde, então, estando pronto o serviço, eu farei o assentamento. Ele levantou de manhã, 6h pouca da manhã, abriu a janela ali do seu apartamento de dormir, né? Mesmo olhou lá embaixo, havia um rapazelho lá, um pirralho lá embaixo. Falou: deve ser algum menino querendo alguma coisa. Ele imaginava ver ali o homem que viesse fazer o serviço do jardim. Mas ele viu apenas um rapazelho. E ele desceu para ver de que se tratava. O rapazelho disse: olha, eu vim fazer o serviço que o senhor encomendou. Você? Sim. Quantos anos você tem, meu filho? Eu tenho 16, e parecia ter 13, mas tinha 16 realmente. Eu tenho 16 anos. O homem pensou em dispensar o serviço. Como é que vai deixar a casa dele na condição de moleque daquele? Como é que ele poderia fazer aqui? Mas havia um atrativo tão grande no olhar daquele menino, ele resolveu, abriu lá o sótão, o menino tirou as ferramentas, é mesmo? E ele foi embora para o trabalho dele. Voltando à tarde, o jardim estava um primor, as árvores todas aprumadas, é mesmo? A poda feita em um dia, tudo muito limpo. Tá? E ele então pediu o menino que acompanhasse ele, o rapazinho, acompanhasse ele até o escritório na parte de cima da casa. Subiram aquelas famosas escadas de cinema, né? Quem assistiu lá e o vento levou, lembra-se daquela atriz que descia lá, naqueles vestidos rodados, né? É uma casa daquela. Subiu, chegou lá, entrou no apartamento lá no escritório do homem. Enquanto o homem puxava a gaveta ali para tirar lá de dentro o talão de cheque para fazer o pagamento, o rapazinho olhou lá no canto, havia um telefone sobre a mesa e ele perguntou: posso usar o telefone? O homem achou estranho aquilo, mas falou: mas que intimidade desse. Mas havia um atrativo tão grande no olhar dele. E ele falou: sim, senhor. O homem até parou para ver a curiosidade, né? O rapazinho discou o telefone. E do lado de lá da linha havia uma daquelas mulheres que, quando falam no telefone, isso não é próprio das mulheres, não. Qualquer pessoa pode fazer isso, tá? Quando fala no telefone, a pessoa escuta a vários quilômetros de distância. E ele escutava, saía do bocal ali o que a mulher falava do outro lado. O homem escutava também. O rapaz falou assim:
A senhora está precisando de um jardineiro. E a voz do outro lado, aquela vozona alta, né mesmo? Estridente, dizia, não, eu já tenho um. E o rapazinho insistia, dizia assim, mas eu, além de cortar a grama, eu recolho todos os entulhos e retiro do ambiente e deixo tudo muito limpo. Ela falou, o meu jardineiro também faz assim. Aí ele disse, mas eu, além de limpar as ferramentas no final do trabalho, eu engraxo cada uma e deixo-as como se fossem novas. E a mulher do outro lado dizia, o meu jardineiro também faz exatamente assim. Ele disse, mas eu tenho um programa de atendimento muito eficiente. E a mulher dizia, meu jardineiro também, todas as vezes que eu preciso dele, parece que ele adivinha o meu pensamento, ele está aqui. E aí ele disse, mas o meu preço é o melhor de todos. E a mulher dizia do outro lado, eu estou satisfeita com o preço que pago para o meu jardineiro, e bateu o telefone. Aí o homem, para ser ali delicado com o rapazinho, falou, ô meu jovem, eu lamento que você não tenha conseguido uma nova cliente. Ele respondeu, consegui sim, eu sou o jardineiro dela. E aí ele disse o que nos interessa nessa noite, tá? Ele disse assim, eu estava aferindo o nível de satisfação que a minha conduta provoca nas pessoas que comigo se relacionam. Meus irmãos, já pensaram se nós fizéssemos isso em todos os lugares onde a gente está, em casa, principalmente em casa, não é mesmo? No domingo, quando a mulher pede a gente para ajudar ela a lavar os pratos, não é mesmo? Se a gente tivesse dentro da gente essa preocupação de aferir o nível de satisfação que a nossa conduta pratica nos outros, se nós fizéssemos isso, nós teríamos aquela fé que transporta montanhas. Eu peço a Jesus que nos abençoe agora e sempre. Muito gosto pelo seu carinho de ter agendado para que pudesse estar conosco nesta noite. A diretoria do Centro Espírita Irmã Cáritas agradece de coração. Nós gostaríamos também de estender o nosso agradecimento aos nossos irmãos representantes das casas espíritas de Uberlândia, União e Amor, Eurípides Borsanudo, da cidade da capital de Goiânia, Radiação Espírita, Joana d'Arc, o Semeador, Irmã Sheila, Caminho da Esperança, Obreiros do Bem, Caminho da Luz, Amor Fraterno, União e Amor, Fé e Esperança e Caridade, pela divulgação deste momento tão feliz, de paz que vivemos nesse instante. Que peça a Jesus que permita que essa paz que nos envolve possa durar por longo tempo. Quero agradecer a Livraria Espírita Chico Xavier, a Banca do Livro Espírita Equilíbrio, a Banca do Livro Espírita Allan Kardec e todos os presentes. Também o nosso irmão Roberto, do Centro Espírita Joana d'Arc, que tem nos prestigiado sempre que solicitamos a sua parte, que faz com que possa se perpetuar com a sua filmadora. Muito obrigado.